como é que nós procedemos, não é? Para podermos fazer o nosso box plot. O nosso box plot, na verdade, ele é um gráfico que em algumas referências bibliográficas ele é também chamado como sendo o gráfico de caixa, não é? Então, como é que nós apresentamos este mesmo gráfico? Estamos na nossa linha D. Então, o que é que nós vamos precisar de fazer para poder representar o gráfico do box plot? Simples. Vamos começar por fazer o cálculo do nosso quartil 1, não é? Que por sua vez será igual. Nós vamos ficar aqui com I vezes N sobre 4. Isto será igual. O valor de I é 1, porque estamos a calcular o quartil 1, não é? Vezes o tamanho da nossa amostra é de 80, dividido por 4. Então, isto será igual a 80 dividido por 4, vai nos dar 20, certo? Certo. De seguida, o que é que nós vamos dizer aqui? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que o nosso quartil quartil 1, ele será igual. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos para a nossa tabela de distribuição, não é? Vamos para a nossa tabela de distribuição, que nós já havíamos feito antes, e nós vamos buscar o quê? Vamos buscar na nossa coluna da frequência acumulada, onde está contido o resultado de 20, não é? Então, constatamos que o quê? Que 20 está contido neste intervalo de classe, certo? Certo. Assim sendo, o que é que nós vamos dizer? Vamos ficar aqui com o limite inferior deste intervalo de classe, que podemos ver que é 2. Vamos colocar aqui 2, mais, aqui nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1 vezes 80, dividido por 4, menos o quê? Menos o valor contido na coluna da nossa frequência acumulada, não é? Mas no caso tem que ser o quê? O nosso valor da frequência acumulada anterior. Então, neste intervalo de classe, qual é o valor da nossa frequência acumulada anterior? É de 4, não é? Então, vamos colocar aqui 4, certo? Certo. E vamos dividir por o quê? Vamos dividir pelo valor correspondente à frequência absoluta nesse intervalo de classe, que por sua vez é de 16. Então, nós vamos colocar aqui 16 vezes a amplitude da nossa classe, que nós sabemos que dá 2. Assim sendo, nós vamos dizer que o quê? Que o nosso quartil 1, ele é por sua vez igual a 2 mais o resultado desta operação nós já temos acima, dá 20 menos 4, não é? Dividido por 16 vezes 2. E concluímos que o quê? Que o nosso quartil 1, ele é por sua vez igual a 4. Certo? Certo. Awad, vamos precisar de calcular o nosso quartil 2? Não. Porque em todo caso, quer a gente esteja a calcular o percentil, o decil, o quintil ou o quartil, o que sucede é que o nosso resultado do quartil 2, ele é igual ao valor da nossa mediana. Estamos juntos? Com isso, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que o nosso quartil
o nosso quartil 2 ele é igual à nossa mediana. Quando? Sempre. E qual é o valor da nossa mediana? É um cálculo que nós já havíamos efetuado antes, 5,67. Então, nosso quartil 2 será igual a 5,67. Certo? Certo. De seguida, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o nosso quartil 3. E como é que nós calculamos o nosso quartil 3? Podemos começar por dizer que o nosso quartil 3 será igual a I vezes N dividido por 4, onde o nosso valor de I corresponde a 3, que é multiplicado pelo tamanho da nossa amostra, que é de 80, dividido por 4. Então, isto será igual ao quê? Será igual a 60. Certo? Certo. Sendo igual a 60, o que nós vamos fazer? Vamos ver este 60 está contido em que valor na nossa frequência acumulada, para que de certa forma a gente consiga identificar o quê? Consiga identificar o intervalo de classe da mesma. Então vamos para aqui. Estamos a dizer que o quê? Que 60 na nossa frequência acumulada, não é? Ele está contido onde? Está contido nesta classe, certo? Então, qual é o limite inferior desta classe? É de 6. Então, o que eu vou dizer aqui é o seguinte: está contido no intervalo de classe que varia de 6 a 8, não é? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o meu quartil 3 será igual limite inferior 6, mas vamos ficar aqui com 3 vezes 80 dividido por 4, menos a nossa frequência acumulada anterior, não é? Ao nosso valor, menos a nossa frequência acumulada anterior neste intervalo de classe. Qual é a nossa frequência acumulada anterior? 44. Certo? Certo. Então, nós vamos ficar aqui com menos 44. E qual é o valor da frequência absoluta neste intervalo de classe? Conseguimos aqui observar que é de 30, não é? Então, nós vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui 30 vezes o valor da amplitude total, que por sua vez é de 2. Assim sendo, nós sabemos dizer que o nosso quartil 3 ele será igual ao quê? A 6 mais o resultado desta operação nós já conhecemos, temos aqui em cima. Vamos ficar com 60 menos 44 dividido por 30 vezes 2. Se nós fizermos devidamente esta operação, nós vamos constatar que o quê? Que o nosso quartil 3 ele é por sua vez igual a 7,06. Certo? Certo. Feito isso, já temos o nosso resultado do quartil 1, quartil 2, quartil 3. O que nós podemos fazer agora? Simples. Vamos fazer a representação do nosso gráfico de box plot. É importante reforçar o seguinte, que o box plot, para ele estar muito bem apresentado, é importante que a gente faça uma escala bem apresentada, para não criar mais interpretações. Eu não tenho aqui uma régua, mas vou traçar assim. E vou começar a fazer minha escala. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5,
Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 8. Temos de elevar um pouco mais. Aqui eu tenho 9. E por fim, aqui eu tenho 10. Certo? Certo. Qual é o valor do meu quartil 1? 4. Então, vou colocar aqui uma linha. Qual é o valor do meu quartil 2? Dissemos que é igual à mediana, que deu 5,67. Então, vou assumir que 5,67 está aqui. Colocar um traço. Qual é o valor do quartil 3? 7,06. Vou assumir que está aqui. Estamos juntos? Certo. Feito isso, como é que eu vou proceder? Simples. Vou colocar aqui uma linha reta, não é? Vou colocar aqui uma linha reta. Aqui este ponto é 0, onde nós já sabemos, não é? Se nós formos a olhar para a nossa variável em estudo, que são as notas dos alunos, qual é o ponto máximo? O ponto máximo é nota 10, não é? Então, vamos colocar aqui também um traço. Isto é, nós temos o nosso limite inferior, não é? O nosso x mínimo. Qual é o nosso x mínimo? 0. Como assim o nosso x mínimo é 0? Simples, porque as notas variam de 0 a 10. Assim sendo, estamos nós a dizer que o quê? Que o nosso x mínimo é 0. Então, está aqui. Certo? Certo. Depois vamos subir até aqui. Depois vamos colocar assim. Depois vamos subir até aqui. Vamos fazer o mesmo deste lado de cá. E por fim, veremos até aqui. Se este é o x mínimo, então qual é o nosso x máximo? Simples. O nosso x máximo é 10. Certo? Certo. Então, aqui nós vamos colocar assim. O nosso box plot ele é feito deste jeito. Onde nós sabemos que o quê? Que o nosso quartil 1, que nós já calculamos, ele deu 4. Então, com isso eu consigo perceber que o quê? Que o meu quartil 1, ele está aqui. O meu quartil 2, nós dissemos que ele é igual à mediana, 5,67. Então, o meu quartil 2 está aqui. E o meu quartil 3, ele dá 7,06. Então, estou a dizer que o quê? Que o meu quartil 3, ele está aqui. Certo? Certo. De seguida, pediam que nós fizéssemos o quê? Que para além do box plot, nós fizéssemos uma interpretação do nosso gráfico. E fazendo a interpretação do nosso gráfico, nós conseguimos constatar que o quê? Que esta área, ela corresponde a 25%. Esta aqui também corresponde a 25%. Esta aqui também corresponde a 25%. E esta também corresponde a 25%. Qual é a interpretação que nós conseguimos fazer aqui? É simples. Se nós formos olhar para o nosso gráfico, nós entendemos que o quê? Nos primeiros 25%, bem como nos últimos 25%, há uma maior dispersão das nossas notas. Estamos juntos? Certo. E o nosso exercício fica basicamente por aqui. Agora, para que conste, não é? Podemos recorrer a este mesmo box plot, o exercício. É verdade que não era imperioso que fosse feito esta operação no teste, mas o que nós podemos também fazer partindo daqui? Nós podemos aprender
a calcular a amplitude interquartílica. Como é que nós calculamos a amplitude interquartílica? Olhando para a disposição deste nosso box plot, nós podemos dizer que a amplitude interquartílica ela é igual ao nosso quartil 3 menos quartil 1. A amplitude interquartílica será igual a 7,06, que é o valor do quartil 3, menos 4, que é o valor do quartil 1. Então, a amplitude interquartílica será igual a quanto? A 3,06. É verdade que este pedido não era parte do nosso teste, mas já vou reforçando para que, de certa forma, haja retenção também desta informação. E é assim como nós fazemos o primeiro exercício do nosso teste. Estamos juntos? Feito isso, já tínhamos cerca de 10 valores somados de borla, não é? De borla, como quem diz, com um pequeno esforço. Porque, na verdade, tudo aquilo que foi abordado neste mini teste, nós já havíamos visto em sede de aulas. Estamos juntos? Certo. Vamos para o nosso segundo exercício.